Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 26 de outubro e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Estou recebendo mais uma vez o senador Carlos Portinho. Senador, muitíssimo obrigado, estamos muito honrados com a sua presença aqui mais uma vez no nosso Fala Baixada, viu? É sempre um grande prazer falar para você e para a sua audiência, que é enorme. Senador, vamos começar o nosso bate-papo. Eu queria fazer uma pergunta. O senhor acha que essas eleições, né, termina o segundo turno agora no próximo domingo, mas que foram eleições onde os candidatos apresentaram muito pouco ou quase nada proposições, debates com conteúdos mais propositivos? Infelizmente isso tem sido a praxe, né? Em toda eleição, seja municipal, estadual, as eleições nacionais também. O presidente Bolsonaro ele ainda pôde falar do que ele fez e foi muita coisa, né? Ele tem aproveitado o tempo, tanto nos últimos debates em que o seu adversário faltou, para poder falar o que o governo fez. Foi muita coisa, né? Para resumir, a gente está superando uma pandemia e o Brasil descolado do mundo. Isso é um fato, né? Nível de emprego subindo, PIB subindo, economia voltando já num ritmo mais acelerado, o PIB crescendo. Então ele tem o que dizer. Fizemos muitos projetos transformadores no Congresso Nacional, posso enumerar alguns rápido. Marco do saneamento, importante para a Baixada, para o nosso estado do Rio. Está aí o leilão da SEDAI, né, todos os recursos que estão trazendo e, mais importante, as obras que virão, né? Porque diziam que político não gosta de fazer obra debaixo da terra, né? Mas a iniciativa privada tem essa função, né? Então, o marco do saneamento, o marco das ferrovias, bilhões em investimentos entrando, ferrovias já, novas ferrovias, novos terminais sendo construídos, o marco legal da startup, que eu mesmo relatei e coloca o Brasil na era digital, né? Falar de outro que eu relatei aqui é a Sociedade Anônima do Futebol. Já são mais de 5 bilhões entrando. Torcedor do Vasco, do Botafogo, do Cruzeiro, do Bahia, agora que o Manchester City entrou investindo. E mais de 26 clubes já se transformaram em um ano apenas de vigência dessa lei. A gente tem a BR do Mar, que é importante para o nosso estado. Todo o litoral do Rio de Janeiro vai ser beneficiado pela cabotagem, o transporte mais barato dos produtos entre os estados, né? Entre os próprios municípios, eventualmente. Então, o BR do Mar, um marco muito importante. Marco da geração de energia offshore, já aprovado no Senado Federal, geração de energia eólica nas águas territoriais, nos lagos. Olha, Mauro, são bilhões de investimento. Esse vai ser o novo pré-sal e o Rio está posicionado com a região nordeste, norte do nosso estado, lá no Porto do Açu, né, que é o que há de mais estratégia. Já tem 3 parques eólicos contratados em memorando de intenção. A legislação está na Câmara, mas o governo vem com os decretos, com as portarias alinhados com essa legislação. Enfim, pequenas empresas que durante a pandemia foram os que mais sofreram junto com o setor de eventos, né? O setor de eventos foi beneficiado pelo PERSE, né, que o presidente sancionou, que é o Plano de Recuperação, Turismo, Evento, Hotelaria, Bar, Restaurante, né? Durante a pandemia, o Plano de Manutenção de Emprego e Renda foi premiado Brasil afora e é copiado, né? Salvou muitos empregos, inclusive durante a pandemia. Então, assim, eu acho que o presidente ele tem falado muito do que tem feito. O que ele vai fazer, a gente já espera. O problema é o adversário, Mauro, e isso me preocupa muito. Isso não tem nada de ideológico. Eu queria realmente saber qual é o plano econômico do próximo governo. A gente sabe que ele fala que vai revogar as reformas trabalhistas. Não vai, porque ele não tem a base do Congresso Nacional. O Congresso Nacional foi eleito no primeiro turno à feição do presidente Bolsonaro, né? Então ele vai ter uma grande dificuldade. A gente corre o risco de embicar numa crise de governabilidade. Talvez por isso que ele não consiga apresentar nem seus ministros e tampouco seu plano de governo. Isso é um fato, está na mesa, não sou eu que estou inventando. Senador, tem muita gente aqui, especialmente aqui do Rio de Janeiro, que fala que o presidente tem olhado pouco para o Estado. Agora mesmo, o senhor acabou de informar para a gente uma série de projetos, de programas de governo que já estão em execução, que já estão em andamento.
mas que serve para o Brasil inteiro. Esse olhar macro do presidente da República, evidentemente, do governo, do atual governo. Agora, quando eles necessitam de aprovação no Congresso, a gente acompanhou em muitos outros governos que mensagens do Executivo demoravam muito para ser aprovadas. Elas eram discutidas, muitas nem chegaram à discussão, porque depende muito de articulação governamental. Essa articulação participa dessa articulação principalmente o líder do governo, na Câmara e no Senado também. O senhor assumiu recentemente a liderança do governo. Tem sido difícil mostrar para o parlamento, especialmente para os que são contrários ao governo, que aquela mensagem, que aquela lei precisa ser votada e demover da mente dos que estavam contra e explicar a necessidade da aprovação? Sem dúvida, esse é o trabalho de articulação mais importante. Eu assumi a liderança do governo em meados de maio desse ano, antes inclusive desse período eleitoral, e de lá para cá, felizmente, foram muitas vitórias. O trabalho de articulação é muito importante. Aliás, Mauro, é bem falado, porque acho que não me lembro na história recente do país uma relação tão harmoniosa, tão próxima entre o legislativo e o executivo. E, ao contrário de outros governos, não houve mensalão, petrolão, foi uma articulação republicana, né? Eu posso falar, como líder do governo, nunca precisei usar orçamento. Aqui é tudo no gogó, é na articulação, né? E, às vezes, talento, né? Bom, obrigado, mas principalmente na articulação. Deu certo, então eu posso concordar até com você. Mas a verdade, Mauro, é que muitas dessas propostas, quando não há esse alinhamento, como você disse, ficam lá estacionadas. Mesmo as medidas provisórias agora no processo eleitoral, o Senado ficou muito contaminado, o parlamento todo, né, pelo processo eleitoral, isso é normal, mas eram raras as vezes antes que a gente ia para o voto. A gente geralmente articulava, aceitava uma emenda da bancada da oposição para convencê-los a aceitar o nosso texto como veio. Enfim, agora no processo eleitoral houve essa contaminação e foi ruim para o país, né? Deu uma estagnada na velocidade dos processos, as sessões foram reduzidas, embora o Senado tenha uma produção legislativa muito grande, tanto nesse ano quanto no ano passado. Mas o que aconteceu? Quando ia para voto, né? O ambiente contaminado levou muitas medidas provisórias ao voto. Vencemos todas, por 2 votos, algumas, 3 votos, mas vencemos, né? Então, acho que o governo ele conseguiu, mesmo não tendo a base que terá na próxima legislatura, né, pelos eleitos agora no primeiro turno, deputados e senadores, que em sua grande maioria são a base do governo para a próxima legislatura, mesmo nessa a gente teve vitória, a gente conseguiu articular, conseguiu atrair os partidos, não necessariamente os da base, para votar conosco. Então, trabalho de articulação, né? Pelo menos no Senado eu posso falar, não tem toma lá da cá, não tem oferta de cargo, né? Você não vê no primeiro escalão do governo nenhum cargo político, tirando, lógico, ali na Casa Civil, que é natural, o ministro Ciro Nogueira, né, que fica ali logo embaixo do presidente, que é um trabalho de articulação, mas em todos os ministérios são ministérios técnicos, né? Não foram loteados como a gente viu no passado. Queria pedir licença ao senhor para o nosso primeiro intervalo e propor que já no segundo bloco nós possamos conversar a respeito do como o eleitor, o cara que foi às urnas no primeiro turno, como é que ele enxergou quando, olhando para o governo, escolheu os aliados do presidente para compor o Senado e a Câmara Federal também. Estou conversando aqui com o senador Carlos Portinho. Rapidinho a gente volta, viu, gente? O jornalismo perdeu aos 49 anos Suzana Naspolini, uma das repórteres mais populares da televisão. Tem máquina? Ô, pessoal, bom dia! Tudo bom? Desde março, Suzana enfrentava um câncer pela 5ª vez. Sua última batalha foi contra um tumor na bacia, que se espalhou por outros órgãos. Com simpatia e bom humor, Suzana Naspolini cativou os telespectadores.
Suas reportagens mostravam os problemas das cidades e cobravam melhorias. Não, ainda falta asfalto, ainda não dá. Não anda, não anda. Aqui, é rali da rua. Suzana Naspolini deixa a filha Júlia, de 16 anos. Abraço. Gente, é isso que importa, gente. É isso que importa. Tamo em frente, tá? Beijo. Todo mundo aqui te ama, Suzana! Obrigada, meu Deus, obrigada. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, 60 na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu leve on. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, hoje conversando com o senador Carlos Portinho. Senador, nós assistimos aqui essa homenagem do Fala Baixada a uma grande jornalista, uma mulher dedicada à informação que faleceu, infelizmente, nos deixou, a Suzana Naspolini. Uma grande perda, né, senador? Sem dúvida nenhuma, ela, com muito humor e alegria, né, ela revelava as feridas da nossa cidade, né? Aquela promessa de uma obra que não era cumprida, aquela rua que não estava asfaltada, aquele esgoto a céu aberto. Ela, exatamente, com alegria, ela cutucava o prefeito Eduardo Paes sofreu muito na mão dela, que ela ia lá no subúrbio, ela ia lá na Zona Oeste mostrar, ó, aquela pracinha que você prometeu, e isso era importante, porque é um trabalho de fiscalização, né, que ela fazia muito bem e com muita graça. É mais ou menos o que nós fazemos aqui, não com tanta alegria, né? Eu confesso que ela fazia com mais humor. É verdade, é verdade. Que Deus a tenha. Vamos sentir falta. Ô, senador, queria falar falando em humor. Muitas vezes uma mensagem do executivo, quando chega ao poder legislativo, ela é recebida com muito mau humor por parte, principalmente da oposição. Ou não entendem, porque tem muito parlamentar que faz oposição por oposição. Ele fica contra o seu próprio Estado, ele fica contra o próprio país. Acha que há possibilidade de, com essas renovações, a cabeça do parlamentar se modifique? Isso acontece realmente. Lá eu vivi recente, tanto o Auxílio Brasil de R$600, quanto a ajuda aos caminhoneiros, aos taxistas, o voucher do taxista, do Vale Gás, que é uma proposta de emenda constitucional minha até. Na origem não era esse o texto, mas a gente construiu para levar na ponta esses benefícios. Sofreu muita resistência, realmente, da oposição, no discurso, no encaminhamento do voto. Na hora do voto, a maioria dos senadores de oposição votaram a favor, porque sabia que era para o bem da população. Agora, com um Senado renovado e com uma base ampliada a partir de 2023, ele foi feito, como eu disse, para o governo Bolsonaro. A grande maioria, o PL hoje é o maior partido, e eu cheguei lá, só tinham 3 senadores. Somos 9 hoje, seremos 15, podendo ir a 20, porque ainda é natural, depois do segundo turno, uma acomodação, uma migração de parlamentares para esses polos, seja da oposição ou da situação, né? Tem conversas já sobre isso. Então, como maior bancada,
o presidente não só vai contar com o PL, com o seu partido, mas se for o presidente Bolsonaro, acredito que será, contará também com toda a sua base aliada, com o PP, com republicanos, com o PSC. E a gente tem uma boa articulação, mesmo com muitos senadores do MDB, muitos do PSD, partido que eu fundei, inclusive, vim de lá, é a minha origem, né? Então tenho boa relação com o PSD, e isso é bom para o Brasil. Se o presidente Bolsonaro for reeleito, é muito bom para o Brasil. Porque essas pautas, muitas dessas que eu citei, transformadoras e outras que virão, que o Senado tem se dedicado a isso, né? A pauta de costume, ela anda, mas ela exige mais debate, né? A mudança de certos padrões de compreensão, e isso demora mais. Essas que são transformadoras, vão ter um impacto para o contribuinte, para o cidadão lá na ponta, né? A questão da energia, por exemplo. Você vê o que está acontecendo na Europa. Se toda a gente não tivesse seguido essa pauta, né? Energia alternativa, solar, eólica onshore, né? Ou seja, no território, as eólicas em território. Quem vai sofrer no final é a população. Então, essas pautas transformadoras, quando encontram uma base simpática ao presidente, né, a vontade do presidente, a reforma tributária, né, muito difícil andar, né, há quantos anos a gente discute. Agora, com uma base mais sólida, nesse primeiro ano eleito, o presidente Bolsonaro certamente é um dos projetos prioritários. Então, quem ganha no final é a população. O senhor, que é tido como um grande observador do comportamento e do humor do parlamento lá do Senado, sobretudo do Senado, como é que o senhor vê a eleição dos senadores, por exemplo, a senadora Damares, o senador Hamilton Mourão, né, os senadores que nitidamente já vão para lá com uma pauta mirada no Supremo Tribunal Federal? Isso é nítido, né? Ou é a conversa da imprensa? Não. Acho que eu tenho dito, Mauro, o judiciário ele está em crise com a sociedade. Ele não está em crise só com o parlamento ou com o executivo. Eu disse aqui, executivo e legislativo, eles tiveram nessa gestão, nesses 4 anos, uma excelente relação. O que destoou foi o judiciário. E quando eu digo que a crise do judiciário não é só com o parlamento ou só com o presidente da República, é com a sociedade, eu vou dar alguns exemplos que fogem de política. Por exemplo, piso da enfermagem. Nós aprovamos lá, eu inclusive liderei a aprovação, junto ao senador Pacheco, no Colégio de Líderes, com todos os líderes do partido. Foi uma construção coletiva do Senado, né? O Senado aprovou, a Câmara aprovou, o presidente Bolsonaro imediatamente sancionou. Quem é que atrapalhou todo o percurso disso? O judiciário. Suspendeu o pagamento do piso para os auxiliares de enfermagem, para os técnicos de enfermagem e para a enfermagem. Aí o que faz agora o Senado? Volta a buscar, então, vamos buscar a fonte de recursos. Ontem aprovamos o 3º projeto de ajuda para resolver esse problema. Recursos para estados, recursos para município e recursos também para as santas casas, e ainda vamos ter que desonerar a folha dos hospitais privados para poder fazer frente a isso que é justo. Mas essa é uma decisão do legislativo. Ela não pode ser transferida para o judiciário. Então, esse sentimento levou certamente à ampliação da nossa base, né? Eu tenho dito que o judiciário precisa fazer uma autocrítica. Eu sou advogado, lidei com o Poder Judiciário a vida toda, tenho amigos embargadores, né? O que eu vejo hoje, principalmente nesse processo eleitoral do que a gente está assistindo, coisas que seriam impensáveis numa democracia, censura. Censura, gente. O Gazeta do Povo foi censurado. A gente pode concordar ou discordar. Eu assisto uma determinada emissora de televisão, né, até para entender o que pensa o lado contrário, eu assisto com senso crítico. Eu posso concordar, posso discordar, posso mudar de canal se eu quiser, e tem outra emissora que talvez atenda mais o meu pensamento. Mas isso é a liberdade do espectador. Não pode ter uma pessoa, e hoje é uma pessoa só no país, que diz o que pode ser dito, o que não pode ser dito no processo eleitoral. Isso é muito sério. E eu fico impressionado como é que os seus pares, que ali é um colegiado, o Tribunal Superior Eleitoral é um colegiado de magistrados. Como é que um concentra com a anuência desses que de joelhos estão assistindo tudo isso que está acontecendo no nosso país? Eu fico preocupado porque não é só a eleição agora. A gente vai ter eleição em 24 e 26. E se essa porta for aberta, se esse precedente for aberto e a gente assistir pavidamente a isso,
a gente está consolidando esse sistema. E esse sistema não é democrático. Fake news, ninguém inventou fake news agora, gente. Hitler foi eleito, provavelmente se tivesse esse termo, iam dizer, foi eleito pela fake news, lá na Alemanha. Né? Todos os governos totalitários se basearam, né, em mentiras, muitas vezes. A esquerda, em diversas situações, fez isso. Agora na Argentina mesmo, prometeram picanha, o pessoal lá não consegue nem comer carne. Então, assim, agora, quem é que define isso? É o eleitor. Tem tanto instrumento hoje de checagem de informação, a própria mídia, a própria imprensa tem um papel fundamental, porque ela denuncia quando é fake news. Agora, vai botar na mão de uma pessoa do judiciário para dizer o que pode, o que não pode, as pessoas pensarem. Tem gente sendo perseguida aqui nesse processo eleitoral por crime de opinião. Empresários aqui, eu discordo completamente do que falaram, mas eles têm o direito de opinar, eles têm o direito de pensar. Isso aqui é uma democracia, a gente constrói com as nossas diferenças. A gente tem que aprender isso. Então, assim, eu acredito que esse novo parlamento, eleito presidente Bolsonaro, ele vai olhar para isso. O judiciário precisa fazer a sua autocrítica. E se não fizer, vai ser chamado a conversar, porque quando um poder está desarmoniado com os outros, não há harmonia entre os poderes, é necessário que os outros poderes chamem, façam um gesto para conversar. Agora, se vai haver resistência desse que está destoando, aí cabe ao Legislativo, sem dúvida nenhuma, avançar em algumas pautas que não existem porque foram eleitos agora no primeiro turno. Essas pautas já existem no Senado. Mandato de ministro dos tribunais superiores já está lá no Senado, o Executivo tem mandato, o Legislativo tem mandato, não é verdade? O Judiciário não tem, é até se aposentar e a gente não tem a renovação do entendimento que o direito não é uma coisa estática. Então, mandato, decisões monocráticas, a gente está vendo uma enxurrada de um juiz decidir por todo um colegiado e a decisão ficar valendo. Teve casos no passado que ele decidiu e a decisão dele ficou valendo durante anos. Né? Então, assim, tem que ser levado para o colegiado. A gente quer que o judiciário, ele, de forma colegiada, crie, né, consolide os seus entendimentos. Senão a gente vai viver numa grande insegurança jurídica. Não há rixa entre poderes. Tem que haver harmonia e quando um não senta para conversar, a gente tem que chamar ele para conversar e tem diversas formas de fazer isso. Estou conversando aqui com o senador Carlos Portinho. Senador, vou pedir licença mais uma vez para o nosso próximo intervalo, mas queria propor, continuar falando sobre esse caso da eleição, do mandato dos componentes dos tribunais superiores. Mas a resposta, daqui a pouco a gente vai saber. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada de hoje, conversando com o senador Carlos Portinho. Senador, na hipótese de ser pautada uma emenda em que transforme esses mandatos eternos dos ministros dos superiores tribunais e torne um mandato com data certa para encerrar, o seu voto como seria?
Eu acho que tem que ter mandato, eu acho que para o direito é importante, por isso ele está em evolução, né? Então essa renovação nas cortes, ela é importante. Um parlamentar, um deputado tem mandato de 4 anos, o senador tem de 8. A gente pode discutir qual é o tamanho do mandato de um ministro do STF, por exemplo, mais 10 anos, 15 anos, 16 anos, que é o dobro de um senador, né? Para que depois de 16 anos, por exemplo, a gente possa, com uma nova cabeça, confirmar aqueles entendimentos ou evoluir como evolui a sociedade. Eu acho que essa é uma boa discussão, como eu também acho e pessoalmente acho que concentrar na mão do presidente a indicação talvez não seja o melhor, talvez estou disposto até a discutir isso. Acho que a gente tem que discutir, formar opinião. Mas, em princípio, acho que tem um espaço para discussão se essa eleição deve ser dos próprios magistrados, havendo mandato, né? Porque se equivale aí a uma eleição indireta, né, da própria categoria, e a gente espera que a própria categoria saiba escolher sempre os melhores nomes. Que nós estamos diante da necessidade de mudar, não tem dúvida, né? Ah, não tenho dúvida. Isso é bom, porque são esses momentos que a sociedade faz uma reflexão, né? A gente não pode ficar vivendo como se estivéssemos na era passada, né? Isso tem que ser atualizado, tudo é atualizado, a tecnologia é atualizada hoje em dia, né? Nosso celular está aí atualizando enquanto a gente está conversando, né? Então eu acho que seria salutar a discussão, mas todos desarmados, né? Não vamos achar que estamos fazendo isso, porque isso é uma revanche, não é isso. Como eu disse, a crise não é com o parlamento, a crise é com a sociedade que o judiciário passa hoje. Um outro assunto que eu queria tocar com o senhor, senador, é com relação aos institutos de pesquisa. Eles erram muito, né, senador? E nós, né, uma boa parte da população também é induzida a erro, na medida que vamos acreditando que aquela determinada pesquisa está eivada de seriedade, e quando a gente vai ver, no final, erraram feio. As últimas pesquisas para o primeiro turno mostravam, principalmente o IPEC, talvez também o Datafolha, os mais famosos, que o governador Cláudio Castro iria para o segundo turno com Marcelo Freixo. Em outras capitais também chegaram a dar Lula ganhando no primeiro turno. E não se deu aquilo, o resultado daquela pesquisa. Isso precisa ser mexido, você acha? Tem que ter uma metodologia mais onde a população... Também a população precisa ser esclarecida, que não dá mais para ir com Maria vai com as outras, quem recebe Dona Maria vai com as outras com o nome de IPEC. Não sei se o senhor concorda com essa... Você falou uma coisa que eu acho que é o fundamental, né? O voto do eleitor. Numa democracia, um dos principais pilares, além da liberdade de expressão, né, da alternância de poder, é o voto do eleitor. Então, tudo que for feito para preservar o voto do eleitor, para que ele não seja induzido, né, eu acho que é válido. O problema das pesquisas, não necessariamente espera-se que elas acertem, porque o voto do eleitor, a opinião do eleitor antes de votar, ela sofre também várias influências, né, diariamente. Fatos políticos, conversa com o vizinho, conversa com a família, tem várias influências que até o processo eleitoral podem alterar. Tem o efeito manada, por exemplo, que elegeu o Witzel, né? Que instituto de pesquisa ia acertar que o Wilson Witzel seria eleito governador num movimento de manada de voto que aconteceu 24 horas praticamente. Eu me lembro que nas redes sociais falava, é Índio da Costa ou é o Wilson Witzel? Quem é mais próximo do presidente? Erramos. Podemos trocar manada por burrada? Pode. Foi triste, né? Nesse caso foi. Mas assim, então isso mostra que tem fatores que podem alterar. Mas o que aconteceu nesse primeiro turno das eleições foi muito grave. Primeiro, com relação às eleições presidenciais. A diferença entre os candidatos, Bolsonaro e Lula, seria muito mais apertada do que pareceu. 6, 5 pontos de diferença foi resultado do voto útil. Do voto útil que durante 2 semanas foi pedido não só pelo candidato da oposição, como por diversos veículos de mídia, dizendo que o voto útil pode decidir no primeiro turno. Isso induziu o eleitor, né? E, na verdade, isso inflou o candidato da oposição, porque a transferência de voto por voto útil para ele, que poderia até se dar no segundo turno, ela se antecipou para o primeiro.
E isso aumentou a diferença do candidato Lula em relação ao candidato Bolsonaro. Ou seja, essa diferença foi inflada, e foi inflada pelas pesquisas que diziam que iam ganhar no primeiro turno, né, pelo parte de alguns veículos de mídia que pediam implicitamente o voto útil, né, e isso fez. Com relação à eleição estadual, pior ainda, né? O governador Cláudio Castro, e olha, aonde eu andava no estado do Rio, eu só ouvia falar do governador Cláudio Castro, no interior, principalmente, do presidente Bolsonaro. Né? Você vê que o presidente Bolsonaro teve uma vantagem de 10 pontos aqui no Rio em relação ao Lula. Ninguém esperava essa vantagem, nenhum instituto de pesquisa. E o Cláudio Castro foi eleito no primeiro turno, com 56% de intenção de voto. Ou seja, não fez nem cócegas o candidato Freixo nele. E os institutos de pesquisa diziam que estava empatado. Né? Então, a minha maior preocupação é a indução do voto. Agora, faltam, eu acho, parâmetros. Esse negócio de todo dia sair uma pesquisa, todo dia influi a cabeça do eleitor. Isso deveriam ter marcos. Né? A cada 15 dias, dos 45 dias de eleição, todos os institutos vão lançar as suas pesquisas. Você ia poder comparar, por exemplo, o Instituto A com o Instituto B, porque eles pesquisaram no mesmo período. Né? Você influenciaria de até boa forma o voto do eleitor, com informação, que eu quero dizer, em marcos estabelecidos, e não diariamente, como acontece hoje. Né? Outra questão que vale a gente pensar é se não deveria ter um ranking. Isso foi até o senador Espiridião Amin que sugeriu isso a mim, que era fazer um ranking, pegar os institutos que acertam, vão sendo melhor colocados, porque na eleição seguinte isso gera credibilidade ou descredibilidade. Né? E aí o eleitor pode avaliar, né, se aquele resultado daquele instituto ele deve levar em conta ou não, né? Ou se lembrar que na última foi o que mais errou. Né? Os institutos que mais chegaram próximo do resultado do primeiro turno não eram aqueles institutos de sempre, digamos assim. Né? Os que chegaram próximo foi Paraná Pesquisa, Futura Modal e Brasmark. Essa ideia não é ruim, não. Outra questão é o seguinte, todas as pesquisas têm que ser divulgadas pelos veículos de mídia. Eu entendo, um veículo de mídia contratou um estudo de pesquisa que ele dê num dia, no noticiário dele inteiro, aquele resultado. Mas que todos os outros dias de semana ele dê os resultados de todos os institutos que foram protocolados no Tribunal Regional Eleitoral. Porque todos são oficiais, porque foram protocolados, e espero sejam averiguados pelo Tribunal Eleitoral, e todos merecem a publicidade, porque no final o que a gente quer é que o eleitor tenha informação para o seu voto, e não que o seu voto seja induzido por uma emissora ou por um instituto só. Senador, eu pedi licença para mais um... É o último intervalo, viu, senador? Agora, eu queria deixar uma pergunta no ar, a perspectiva de futuro, não só do nosso estado, o senhor tem sido um senador de verdade do Rio de Janeiro, né? Um senador que a população pode contar, mas o seu trabalho é para o Brasil inteiro. Obrigado. São leis, são projetos, são proposituras que mudam a vida das pessoas. Queria perguntar sobre o seu futuro agora, nesse próximo período, no Parlamento, lá no Senado da República. Estou conversando com o senador Carlos Portinho. Rapidinho a gente volta. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá.
3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o senador Carlos Portinho. Senador, às vezes a gente fica olhando assim o desempenho de deputados, né? Pode ser deputado estadual, federal e também no Senado. Tem lá uns colegas seus que a gente fica torcendo para o mandato dele terminar. Aí vem um outro mandato e ele ganha de novo e novamente ganha de novo. E quando a gente compara desempenho com tamanho de mandato, a gente vê que o desempenho foi pífio, mas a população continua acreditando que ele está sendo um grande senador. Você acha que está faltando informação à nossa gente, principalmente o eleitor? Devia ter um meio de o eleitor poder acompanhar. Esse meio já existe, falta incentivo, uma forma do eleitor se sentir incentivado para acompanhar o desempenho do senador, sobretudo. Esses casos são aqueles em que o carisma, né, do parlamentar supera as suas realizações, né, ou as suas relações pessoais, né, no seu município ou no seu segmento profissional, acabam superando, né, as atividades, o que ele produz. Mas hoje, eu acho que as redes sociais, elas dão essa possibilidade para o eleitor, em quem você votou, você pode acompanhar e deve acompanhar durante os 4 anos de mandato, no caso do deputado, durante os 8 anos, no caso do senador, porque provavelmente ele está ali mostrando o que ele pensa e o que ele está fazendo. Há alguns institutos, né? Esse ano eu tive a felicidade de ser agraciado com o prêmio do Congresso em Foco, né? Foi meu primeiro prêmio do Congresso em Foco em sustentabilidade nessa área. Eu fui eleito o melhor parlamentar do Congresso e nesse ano, felizmente, que é o meu 2º ano de mandato, eu estou sendo eleito pela 2ª vez como o melhor parlamentar do Rio, pelo ranking dos políticos, né? E pela 2ª vez também, nesses 2 anos de mandato, entre os 5 melhores do país, de todo o Congresso, deputados e senadores. E eu falo isso não por vaidade, tá, Mauro? É porque, exatamente, eu acho que a população tem que acompanhar quem está trabalhando e por que ele está alcançando essas premiações. Quem entrar no site do ranking dos políticos vai poder ver com nome, pode pesquisar lá por nome, em todo o Brasil, especialmente aqui no estado, qual é o desempenho e diz o porquê das notas, maior economia, maior autoria em projetos, maior relatoria, votou a favor de um projeto assim, que é bom por isso e por aquilo, enfim, tem esses institutos, tem mecanismos, a população deve fazer isso, porque certamente a gente tem que qualificar cada vez mais. Tem uma juventude ótima vindo aí, ó, o Nicolas, menino lá de Belo Horizonte, articulado, inteligente, né? Aqui no Rio a gente também tem muito boas promessas, algumas que não entraram, por exemplo, falo que é de outro partido, mas Chicão Bulhões, um excelente quadro, não foi eleito, uma pena, outros entraram, né? Então, assim, a população tem que seguir, tem que acompanhar. Esse é o caminho, né, senador? Senador, eu tenho uma notícia péssima, primeiro para mim, segundo para os nossos telespectadores, o nosso tempo está esgotado. E eu quero, nesse momento, deixar aqui nossas câmeras inteiramente à sua disposição, viu, senador Portinho? Olha, Mauro, o que eu queria dizer à população, independente do candidato da sua escolha, vá votar. Vá à urna no dia 30, domingo agora, votar no seu candidato. Olha para o passado, olha para o Brasil de antes, olha para o Brasil de agora e imagina o que você espera para o seu filho, né, um jovem, para o seu filho, uma criança, no futuro. Vá votar no dia 30, porque de tudo que a gente falou, a coisa mais importante, Mauro, é o voto. E é o seu voto. E todo voto faz a diferença. Principalmente nessa eleição que vai ser muito apertada. Eu vou chutar aqui, depois você diz se eu acertei. Vai ser coisa de 1 ponto de diferença, 1% a 2% no máximo em favor de um candidato. E eu espero que seja o meu. Sou líder do governo Bolsonaro, mas eu respeito o seu voto. Vai lá e vota. Vota no seu, mas vai lá e vota. Obrigado, senador Carlos Portinho. O Fala Baixada é assim. Compromisso com a verdade e compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.